Gente, vindo aqui bem. Esse vídeo vai ser bem tranquilo. E conversar mesmo, sabe? Com as pessoas aqui. Eu acho que agora tem um grupo pequeno e acho que a gente consegue conversar melhor, né? Assim, eu queria expressar um pouco isso, né? Eu falei um pouco no Instagram, mas assim, a gente tem ouvido falar bastante sobre essa questão da música Uê. E primeiro eu quero dizer que assim, a Bíblia diz que a gente não deve suspeitar mal, né? Se o nosso irmão tá dizendo que não fez daquela maneira, daquela intenção, e a gente entendeu errado, a gente tem, né, o dever enquanto cristão de realmente acreditar no que a pessoa tá dizendo. Apesar de que a gente sempre passa tudo pelo crivo da palavra, e uma vez que a gente passou pelo crivo da palavra, apesar de tudo ser uma grande coincidência de muitas coisas, e eu não tô falando de forma pejorativa, tá? Mas é que é isso que parece quando a gente vê ali todo o álbum, quando se vê a música, quando se vê o clipe, quando se vê o depoimento das pessoas cristãs, das pessoas que estão de outra religião. Apesar disso, a gente tem que olhar pros irmãos até com amor e ok. Agora, primeiro que é lamentável, é triste se a pessoa fez isso, se todos fizeram isso, essas músicas, essa música em específico e tudo que tá envolvido, né? De forma a avisar principalmente a glória de Deus. É muito triste que exista assim toda essa discussão, sabe? Toda essa briga no meio cristão, tá? É sempre muito triste. É complicado pra gente ficar imaginando várias coisas e ficar chamando as pessoas, tá? De ignorante por conta de não entenderem algo. Primeiro que quando a gente cria algo, eu já falei isso aqui em outro vídeo, quando um músico faz uma música, ele não faz uma música para apenas críticos de música, para especialistas em música, que nem livros, a gente não escreve para especialistas. Agora, claro, tem livros de teologia que são livros feitos, né, para quem, por exemplo, um exemplo, né, para quem estuda teologia. Então, é natural que talvez essa linguagem não converse tanto com pessoas que não estudam, não estão habituadas no meio acadêmico da teologia, né, pessoas comuns como eu, por exemplo, muitas vezes tem dificuldade de entender essas coisas. No Brasil ainda é pior essa situação, porque nós temos realmente uma baixa incentivo à leitura, nós não temos a cultura da leitura, a cultura de pensar sobre as coisas. No meio cristão nós ainda estamos engatinhando, né, nessa questão de viver a cultura, de se colocar dentro da cultura, de que maneira que o cristão se coloca, qual é o tipo de pensamento. Então nós temos esses absurdos de muitas vezes precipitadamente, ignorando o que os nossos irmãos estão dizendo que não fizeram, chamar as coisas de demônio e tentando aquela coisa toda. Entretanto, ninguém pode ser criticado por olhar uma música e dizer, olha, eu tô entendendo uma coisa estranha nessa música. Não ficou legal, ficou parecendo uma coisa ou outra, né? Mas, se eles dizem que não foi, mas é o que parece. A pessoa, ela recebe a poesia, a música, a literatura e ela interpreta isso. Se uma grande parcela da população está interpretando desta forma, é porque a gente tem que ter a humildade de dizer, talvez a gente tenha passado do ponto, talvez a gente tenha nichado demais, talvez realmente tenha ficado estranho para a maior parte das pessoas. Pronto. É isso. Agora, vir um grupo de pessoas que a gente às vezes admira, que a gente sabe que são pessoas inteligentes, sabe que são pessoas que são referências e que fazem com que a gente, pessoas como eu, pensem mais, leiam mais. Assim, tem pessoas ali que me despertaram para leitura, que meus primeiros livros que eu comprei, nem tenho aqui mais, né, porque foi nem gente, eles foram indicados por essas pessoas, tá? Pessoas que no meu Instagram, por exemplo, eu tenho livro, eu fui ver livro, fui em lançamento, me esforcei pra estar lá e Deus me abençoou através deles. Chegar e dizer que uma música que tá falando de pessoas que vivem à margem da sociedade, o Seu Zé e a Dona Maria, causou muito espanto por conta de falta de capacidade intelectual e por conta de talvez até xenofobia, fica me parecendo que assim, qualquer crítica que essas pessoas sofram, que são críticas assim, não é uma crítica de um grupo, é da maioria, é justamente dessas pessoas marginalizadas, pessoas que muitas vezes estão à margem da cidade, ou pessoas que não estudam teologia, não estudam poesia, que é a maior parte do Brasil, não conseguiu entender, ou entendeu de forma errada, ou disse, ok, nós entendemos a intenção de vocês, porque vocês nos explicaram. Uma coisa que tem que ser explicada muitas das vezes, não deu certo. A gente sabe aqui na internet, a gente tenta falar da melhor forma possível, e no Brasil, cada vez mais, está se criando uma cultura muito ignorante de ouvir as coisas e simplesmente entender aquilo que se quer entender e acabou. A gente viu isso acontecer com várias pessoas aqui e é a coisa mais triste que tem. A gente sabe que a pessoa não quis dizer aquilo, a gente entendeu o argumento, uma coisa escrachada, e mesmo assim as pessoas estão dando-lhe pau em um vai lá, desce a lenha e o resto vai atrás. E o que a gente está vendo aqui são muitos influenciadores grandes, coerentes, indo nessa vibe aí de falar isso. Tem uns até que são extremamente polêmicos, que geralmente gostam de fazer uma polêmica, que dessa vez estão com medo de ser chamados de ignorantes. E estão indo pro lado de dizer, não, vocês são todos um pouco ignorantes, não entendem de poesia. Tá, tudo bem que a gente não entende de poesia, mas se foi feito pro Seu Zé e pra Dona Maria, o Seu Zé e a Dona Maria deveriam
entender isso. Deveriam ter capacidade de entender. Não comunicou. Todo o cenário, tudo que se usou para visualmente e né, ouvir e ver, comunicaram outras coisas dentro do contexto brasileiro, diversas partes do país. Então não dá para ficar sempre acusando as pessoas de ou falta de intelecto ou de xenofobia. Todas as situações. A gente tem que ser solidário com os músicos que fizeram a música, com os que cantaram, com os que fizeram, com os que tocaram, com né? Tem, mas eles também tem que ser humildes a ponto de dizer, bah, olha aí, a gente teve uma ótima intenção e no final a gente não conseguiu atingir o público, pronto. Porque isso é o evangelho, às vezes as pessoas não entendem, mas nesse caso aí, não foi uma questão assim, olha, uma verdade cristocêntrica ali, tá? Então assim, e outras, que tem muitas falas envolvendo algumas pessoas que estão ali, que estão causando estranheza no meio, tá? Pessoas que estão, às vezes, assim, ó, quando algum artista, né, porque agora tem isso, cristão, um influenciador cristão, dá qualquer palavrinha que converse com o dialogue com algo que pareça para essa massa, para nós, a grande massa, pessoas comuns que recebem a teologia, recebem o evangelho, porque é para nós que são feitos teologia, não é? O teólogo não faz teologia para o teólogo em geral, ele faz para as pessoas, a teologia pública. Pessoas como eu, muitas vezes, né, não conseguem entender aquilo. Eu vi que no vídeo tá ficando super alta a voz das crianças, me desculpem, tá? Mas é que eu não tenho como evitar. Geralmente é esse horário que eu tô disponível e é o horário que as crianças estão brincando e realmente o som fica muito alto aqui. Mas o que eu dizia era que quando pessoas da cultura cristã, tá? De toda a cultura que envolve os cristãos, né? Começa a dialogar levemente com algo que pra nós parece qualquer coisa próximo de uma teologia da libertação, que se diz aí, né? Ou de algo parecido, por mais ignorância que seja das pessoas, a gente já fica com o pé atrás, porque a gente teve péssimas experiências nesse meio. Pessoas que têm músicas lindíssimas, que tocam profundamente, são extremamente cristocêntricas, mas que quando foi nos envolver do tema, eles estão entrando numa onda aí muito louca, entendeu? Então o povo tá com medo, o povo tá um pouco ressabiado, o povo tá um pouco reticente. Então assim, ó, dá uma segurada aí, né? Vamos ser todos, tantos os que estão falando que a música é macumba, que não sei o quê, ser mais, né, carinhosos com os irmãos que fizeram, porque eles estão se defendendo dizendo que não é, então eles não estão dizendo, não, eu faço o que eu quiser, não. A gente tá explicando aqui a música, tem que ser tão explicado assim, é porque ficou uma, né, às vezes, né, acontece. E aqueles que estão também defendendo essas pessoas e dizendo, olha, não é o que vocês pensam, vocês são todos loucos, burros e preconceituosos, dá uma segurada aí também, entendeu? Porque o seu Zé e a Dona Maria estão sofrendo aí no meio dessa jogada aí, e a igreja inteira cristã tá aí, ó, brigando, degladiando uns com os outros, isso não é bonito, sabe? Eu vejo muita gente, que cansou, que, assim, é exaustivo essas discussões inúteis na internet, às vezes, assim, inúteis no sentido de, parece, assim, só um toma lá da cá, não tem um meio termo, ninguém consegue ter um meio termo, né? Só que esse é o papel de quem tá aqui na internet, é de discutir essas coisas, é isso aí que a gente faz, conversar. Pessoas comuns ou teólogos formados que dialogam sobre essas coisas, essa é a nossa vida, é por isso que a gente tá aqui, entendeu? Então, assim, eu vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários também o que vocês pensam sobre isso. Mas pra mim, é um grande show de horrores, de ambos os lados. Uma pessoa que eu vi, ou duas, acho que é o Henrique, que eu botei no Instagram. Também a Sherlock Holmes, né, a Ana, foram as pessoas que eu achei mais coerentes nisso tudo. Que falaram, assim, de forma extremamente coerente, que colocaram todos esses pontos e que se colocaram a cara a bater de dizer, eu também achei estranho. Me desculpa se não foi essa a intenção de vocês. No momento que tu faz uma música para as pessoas, para que elas entendam. E o conceito da música é pro povo, mas o povo cristão não entendeu. E é isso, entende? É isso. Uma teologia pública que as pessoas também não conseguem entender, ou que não existe. Eu lembro uma vez que eu vi o Bibo, que também se colocou aí no meio dessa conversa de uma forma um pouco até hostil, não foi da forma que eu, por exemplo, que eu entendi que foi a minha forma como a da Ana, por exemplo. Uma vez ele falou isso que ficou na minha cabeça, sabe? Porque, assim, eu gostava de ler e conversar sobre as leituras com os meus amigos, conhecidos, com as pessoas. E ele falou assim, ó, que muitas vezes o ministério das pessoas é ser uma ponte, né? E o ministério deles era ser uma ponte entre que as pessoas entendessem as coisas, né? Eles liam as coisas e traziam as coisas para que nós possamos entender coisas que talvez para nós fossem muito difíceis de entender ou que estivessem muito longe do nosso contexto. Então, assim, se é isso, pronto, sabe? É isso. Mama. Tragam o conceito, só um momento, meu amor, de uma forma que nós consigamos entender. E se por acaso vocês trouxerem e a gente não entender, expliquem. Agora, dizer que todo mundo que não gostou, que não entendeu, é tudo louco da cabeça, tá viajando. Então, assim, ó, 90% das pessoas estão viajando na maionese. Pontuem. Olha, gente, o pessoal que tá falando que é questão de demônio, mas como isso daí é exagero. Isso é exagero.
Isso não é o certo, pronto. Agora, realmente, né, ficou complicado, realmente ficou estranho, não deu pra entender direito, né? É isso. Entendeu? Falem isso. Não precisa dizer que todo mundo é burro. Tá? É isso que eu queria dizer. Essa é a minha contribuição pra essa questão. Eu acho muito triste, muito chato. E eu quero que vocês também tenham, assim, né? Segurem o pé aí, falem com mais amor, com mais cuidado. Que muitas vezes isso acontece, mas nesse caso aí, tá virando show de horrores. Realmente ficou um troço diferente. Nossa, tem hinos desse mesmo cantor que são assim, ó, Jesus. Ele canta as escrituras, tá? Mas esse não foi feliz, esse álbum desse grupo não foi feliz pro cenário cultural hoje dos cristãos em geral. Pro seu Zé e pra Dona Maria não rolou, tá? Só isso, pronto. Dá pra gente ser humilde e entender isso daí. Deu. E aí, no próximo, ou faz igual e diz, ó, gente, é nessa linha, ou façam algo, então, que consiga realmente trazer pra gente o que vocês querem dizer. Assim, ó, gente, vamos pensar assim, tá? Deixa que o tempo resolva umas coisas, só pra finalizar aqui na edição, tá? Às vezes a gente fica muito assim ansioso criando teorias, juntando pontos, juntando falas, juntando um monte de coisa, mas vamos deixar o tempo dizer se aquela intenção foi boa ou não, qual é o caminho teológico que as pessoas vão seguir, porque a gente tem observado isso na teologia, no cenário cultural feito por cristãos, que o tempo tem revelado as intenções, as linhas de pensamento das pessoas. O tempo tem revelado. E se a pessoa tem uma boa intenção, o tempo vai ser um aliado dessa pessoa para corroborar aquilo que a pessoa está dizendo. Se a pessoa não teve uma boa intenção, com certeza com o tempo a gente vai descobrir. Então vamos deixar o tempo rolar. Vamos deixar o tempo rolar. As pessoas estão sendo muito precipitadas. A Ana fala isso também. As pessoas estão sendo muito precipitadas em defender e em acusar. A gente tem que deixar o tempo dar uma rolada, que daí a gente vai entender, né? Ah, não, é verdade, realmente. Ou então, era por isso. É isso. Ter um pouco mais de carinho, né? Porque são todos nossos irmãos. Então eu vou ficando por aqui, esse é meu vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conversa, se vocês gostam de leitura, se vocês gostam de pessoas comuns, Zé e Maria aqui, né? Bem Maria, que lê e fala aqui com vocês o que tem entendido, fiquem nesse canal, se inscrevam aqui. Que aqui realmente, né, a gente lê, é o povo lendo mesmo, tá? Não, aqui eu não sou estudante de teologia profunda, não sou uma teóloga conceituada. Então tem outros aqui muito bons que fazem isso, mas nesse canal aqui é gente normal lendo coisa, né? E explicando pra vocês aqui o que leu, compartilhando. Com humildade de muitas vezes aceitar os comentários e entender que eu errei, ou então ficar pensando, será que eu tô errado nesse ponto? Será que eu entendi errado? Ou pedindo também que vocês elucidem sempre que podem o que eu tenho dito pra que eu possa melhorar e outras pessoas que estão vendo aqui o canal melhorem também, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.